Olá, bom dia. Estamos começando mais um nosso podcast Papo de Terapia, o 26º episódio, agora com certeza confirmado. E hoje o meu convidado especial é Ed Maia. Apenas eu aqui hoje. Boa tarde ou boa noite também, dependendo do horário que você estiver É isso ouvindo esse mesmo. podcast. E hoje a gente vai conversar, eu e o Diogo, sobre um tema que eu acho que é bem interessante, bem Sim. em voga, né? Que é a comunicação nas relações. Né? Como que você tem se comunicado, como você tem percebido a comunicação ao seu redor, né? E qual o papel que você acha da importância da comunicação hoje, assim? Pois é, eu acho legal a gente pegar, né, que a gente fala de muitas terapias, muitos temas, né, variados, e tudo volta numa boa comunicação, né? Eu acho que esse é o ponto base. A gente não chegou a pegar um podcast para falar sobre isso, né, de pegar como que a comunicação é importante. É o que a gente faz aqui é exatamente comunicar, né? A gente está o tempo todo comunicando com vocês, né, tentando trazer de uma forma simples, de uma forma leve, de uma forma que dê para todo mundo entender. E esse é um dos processos da comunicação, né? A comunicação, ela tem todo esse lado de que eu quero passar uma mensagem para uma pessoa, né, para um interlocutor, e essa pessoa tem que receber a mensagem que eu estou passando, né? Então, o que a gente percebe muitas vezes entre nossa relação, entre a relação com os nossos clientes, entre a relação do nosso dia a dia, é que essa comunicação é muito falha, né? Essa comunicação ela tem um tanto de buraco, um tanto de falhas mesmo que vão acontecendo na comunicação, que é bom a gente olhar para essas coisas, né? O que pode fazer essa comunicação estar não fluindo da maneira que a gente quer, né? Porque eu não consigo me comunicar da forma que o outro entenda, né? E aí a gente vai ver que isso tem vários e vários é, condições que podem fazer isso acontecer, né? São Sim. várias condições que vão travando essa comunicação. Porque a gente tem hoje essa gama terapêutica, né? Fala-se muito sobre os nossos processos internos, de como que a gente vive, Sim, vivencia isso de uma certa forma. Só que a gente está sempre comunicando para o mundo quem nós somos, vamos dizer assim, de algum jeito, né? Então, e não existe só comunicação verbal, né? Não é só não é só o que eu falo, é todo um alinhamento, né? De postura, sim. de escolhas, né? De contextos de vida, né? Então, eu estou comunicando o tempo inteiro o que Até a eu comunicação quero. não verbal mesmo, Sim, né? De quando eu me calo também é uma comunicação, sim. né? O não falar é estar se comunicando, É, né? Não exatamente. é só o falar, né? Sim, E se comunicar bem não é falar certo e nem direito, sim, né? Com pontuações, sim. Um entonações. bom português. Não é um bom português se comunicar bem, né? Embora ajude. Mas também, dependendo de onde você vai estar se comunicando, você pode não ser entendido, né? Conversando dessa forma, e, enfim. E lembrando sempre que nós somos seres relacionais, então a gente não sai nem um pouco disso, né? Dentro do que a gente está culturalmente vivenciando hoje, e sempre foi assim desde que começaram a surgir as primeiras sociedades, né? A gente está sempre se relacionando com algo ou com alguém. E, e eu posso falar assim, dentro do consultório, que eu percebo quase mais da metade dos problemas estão dentro da Sim, comunicação sim. relacional, né? Do dito, do não dito, né? Do que foi entendido, Do que né? foi entendido. Do que era realmente. A gente vai vendo muito essas coisas mesmo, né? A gente que tem o nosso grupo de constelação, né? A gente vê dentro da constelação muito isso acontecendo também, né? A constelação ela é uma forma de trazer o que não está sendo comunicado naquele sistema para aquele sistema, né? Para ser visto ali, né? Muitas coisas. Primeiro que a gente tem toda essa estrutura familiar que a gente vai sendo gerado, né? Vai acontecendo, vai passando de geração em geração, e a estrutura que a gente tem de comunicação é muito a ver com a nossa família, né? Na hora que a gente vai ver como a gente se comunica muito como os nossos Sim. ancestrais mesmo, né? Como os nossos... Nosso núcleo familiar, a gente veio de algum lugar, né? E é muito engraçado porque quando a gente começa um relacionamento, por mais que a pessoa não esteja ligada à família de origem, aquela família de origem vai estar dentro da sua casa. Por quê? Sim, Porque todos aqueles comportamentos que a pessoa tem, onde ela formou a forma dela de se comunicar,
né? Vem desse sistema. Quem nunca chegou na casa de um amigo, ou de um namorado, de uma namorada, chegou lá e falou assim, gente, será que o povo está brigando? Né? Mas não, é simplesmente a forma daquele sistema de se comunicar. Sim. Né? Existe essa comunicação geral em massa, né, que a gente percebe hoje. Que também é muito falha, Sim. né? Tem aí as fake news, né, que a gente percebe. Eu acho que dá para a gente pegando do macro, trazendo para o micro, né, nessa situação. Se a gente for pensar num macro, uma das grandes falhas de comunicação que a gente vê atualmente, por exemplo, é essa guerra entre Rússia e Ucrânia, né, que são assim, países que estão em briga há sei lá quanto tempo, né? Esse dia eu estava pensando, gente, tem muito tempo que eles estão nessa confusão porque eles não conseguem se comunicar. Né, assim, não tem comunicação. E essa é uma das formas da não comunicação. Né? Quando não tem comunicação, vai para a violência. Como uma forma de tentar oprimir o outro. Né? O não comunicar, muitas vezes a pessoa que não consegue se comunicar, ela tenta se comunicar de uma forma verbal, né? Se comunicar de uma forma clara, ela tenta ir para a opressão em cima do outro como uma forma de calar o outro. Né? Assim, olha, eu que... O que permeia, eu acredito muito, essa má comunicação são as relações de poder mesmo, né? Que quando eu não me comunico bem com o outro e o outro não me entende, fica nesse jogo de em que momento eu vou ganhar, sabe? Sim. Em que momento o que eu quero vai ser feito, né? Eu não vou falar, não vou pedir, mas vou ter aquilo que eu quero, né? E a gente teve um episódio aqui do podcast, para quem quiser assistir lá depois, Comunicação Não Violenta, né, com o Lucas, né, que foi muito interessante falar sobre isso também, porque a gente acredita que a comunicação ela só é violenta quando é no grito, né, quando vai para as vias de fato. Isso, né, assim. Não, né, a gente está comunicando às vezes nessa passividade agressiva, né, por não se colocar dentro de uma relação, por não se abrir mesmo para a escuta, né? Que eu acho que está faltando um pouquinho agora. Né? Porque eu quero falar. Eu estava na casa de um amigo esses dias, no aniversário dele, e eu percebi, estava todo mundo na sala, assim, e de repente eu vi essa dinâmica acontecendo. Sabe? Todo mundo queria falar. Sim. Sabe? E às vezes atropelando o outro. Sabe? Como se fosse, não, o que eu tenho para dizer é mais importante. Né? Então, é aquilo que a gente fala, e já falamos aqui já no podcast outras vezes, a questão muito que está por trás disso é aprender a perceber que a comunicação faz parte de uma escuta ativa, né? Do diálogo mesmo, que está sendo dito. Né? O que me ajuda a entender o que o outro está falando muitas vezes não é só... prestar atenção no que é falado, mas escutar realmente o que está sendo dito, de onde está sendo dito. Né? Porque a gente pode ficar muito preso nesse sentido de querer que o outro fale o tempo todo. Eu sou essa pessoa. Né? Você precisa me falar o que está acontecendo. Né? Eu posso perceber, eu posso fazer uma ideia, mas eu gosto que seja verbalizado, né? Que o verbo faça presente, né? Para a gente começar a ter um diálogo ali e perceber como é. Mas não é todo mundo que tem essa facilidade. Sim. Né? E não é todo sistema, né, de origem que as pessoas vieram em que falar sobre o que eu sinto ou o que eu quero, né? O que eu quero então, meu Deus, né? Era um espaço seguro e aberto para isso. Né? Então, quando a gente vai se relacionar com outras pessoas, a gente percebe justamente essa dificuldade. Né? Tem esses dois pontos, né? Assim, pegando o sistema de origem, um é o falar pode não ser um ambiente seguro, né? Pode ter uma repressão ali e levar a algo que vai para o lado violento mesmo, né? Ou que não serve para nada também, né? Que é isso, que tá todo mundo falando, ninguém se escuta, ninguém tá só um querendo impor mais que o outro, tá só um querendo falar mais que o outro. E o que vai acontecendo? Muitas vezes a pessoa vai escalando. Fala assim, eu falar aqui não vai adiantar, né? Isso sempre acontece de forma inconsciente, né? A gente não tem uma consciência do tipo, opa, agora eu vou parar de falar porque isso não vai adiantar. Né? A gente vai se calando ao longo do tempo. Eu mesmo passei por um processo desse, assim, que eu fui me calando ao longo do tempo por perceber que o que eu falava ou era rebatido, tipo, você fala demais, pelo amor de Deus, ninguém aguenta, não. Né? Eu, quando criança, falava igual papagaio, né? Era isso, nossa, você fala igual papagaio, fala mais que pobre na chuva, né? Tinha aquele tanto de ditado que foi fazendo o quê? Foi falando sério. Eu fui essa criança também, mas eu continuei falando.
Aí a gente vai se calando, se calando, se calando, até que chega no momento que, ninguém quer me ouvir mesmo. Por que eu vou falar? Né, eu acho que o primeiro ponto é isso. Eu não tenho nada para falar para ninguém. Porque ninguém quer me ouvir. A verdade era essa mesmo. Ninguém queria estar ouvindo. Né? Não tem essa escuta ativa. Então, muitas vezes, na comunicação, o primeiro ponto é esse mesmo. Né? Deixa eu ouvir o outro para dar uma oportunidade dele falar, para eu depois ter meu lugar de fala também. Né? Porque muitas vezes a gente quer falar, mas não quer ouvir. E nenhuma das duas mensagens estão sendo passadas, eu vejo, quando é assim. Né? Sim. Que é o que eu estava sentindo nesse dia, né? Que eu estava contando aqui. Ninguém estava interagindo. Isso não era interação. Uhum. Né? Era muito eu acho isso, eu acho aquilo, eu vivi isso, a minha história, né? Eu acho que a comunicação, para ela ser relacional, né? Ela precisa ter o você, né? Eu estou aqui. Sim. E você também está. Né? De que lugar a gente vai aprender a se comunicar, porque tem isso também. Quando a gente fala de relação de casal, né, cada casal vai aprender a se comunicar de uma forma diferente. Uhum. Né? Então a gente percebe muito assim, o grau de intimidade do casal, muitas vezes, pela forma que eles têm de se comunicar, não só verbalmente. Sim. Né? A intimidade vai trazendo essas novas formas, que você tem, são duas pessoas, sistemas de origem diferentes, com jeitos diferentes. Vai aprendendo a se comunicar de forma culturas, diferente. às vezes, muito diferentes. Né? Isso pode acontecer também, né? De países, né? Enfim, Sim. casais geográficos, né? Que a gente vê. Então, a comunicação primordial, ela vai começar dentro desses dois lugares. A intimidade vai vir, olha, eu tenho essa história, sim, né, da minha família, assim, assim, assado, você tem a sua. E agora, como casal, a gente vai construir essa nova comunicação, né? E hoje está bombando muito essa questão de ghosting, né? Tô vendo um monte esses dias de memes do... Como é o último encontro, a pessoa fala assim, nossa, essa é a pessoa da minha vida, eu quero ficar com você pro resto da vida. E no outro dia ela some. Eu comuniquei um desejo, algo que eu queria, mas agora simplesmente eu não vou arcar com esse desejo, eu não consigo arcar com ele. Ontem eu conseguia. Na sua frente, né? Hoje eu já não consigo mais. Né? Cada um com o seu motivo. Então, o que permeia muito quando aparece esse eu e você, que eu acredito, é uma comunicação que traz muito mais verdade. Né? A intimidade, ela pede pela verdade. Sim. Eu vejo que a evitação hoje, talvez, em se comunicar, seja porque a gente vê tanto nas constelações, naquilo que não pode ser dito, que isso é verdade, vem. Algo vai ter que mudar ali. Sim. Né? Então, eu prefiro ficar dentro de um lugar que não é totalmente concreto. Né? Que seja, talvez, não é abstrato entre nós, a gente sabe que existe ali algo, né? Mas isso não vai ser dito, não vai ser falado. Né? Mas, em algum momento, essa não verdade, né, vai ser a nossa forma de se comunicar. A gente vai evitar essa verdade, na verdade. Sim, começa a entrar nessa... É quase que pisando em ovos, né? Que vai começando a entrar na relação e isso vai cada vez mais aflorando, né? Que é isso que você falou aí, que é muito legal da gente ver muito na constelação, que são esses segredos revelados. É isso, assim. As coisas não conseguem ficar escondidas durante muito tempo, né? É como se eu estivesse colocando a poeirinha debaixo do tapete mesmo, né? Colocando, escondendo ali debaixo do tapete, escondendo debaixo do tapete. A sombra, né, do sistema. Sim, vai escondendo um tanto de coisa, vai escondendo um tanto de coisa aqui que eu não quero demonstrar, né? E normalmente o outro acaba fazendo a mesma coisa até que explode, né? Até que vem muitas vezes o motivo de cair numa terapia, né? Que é, nossa, agora a gente não consegue ser mais um casal, a gente não consegue se comunicar, a gente já teve que ir para quartos separados e vai acontecendo em vários níveis diferentes. Por quê? Porque não tem uma comunicação, né? Não tem eu acho que nessa parte da comunicação não é nem aquele vão sentar e conversar. Não é sobre DRs intermináveis, né? Que às vezes a DR interminável, né? A gente já falou sobre masculino e feminino aqui, né? Quando os dois polarizam muito no feminino, aquelas DRs que vai falando, e profunda, aquilo não tem um fim. Sim. Né? Não tem um sentido. Vamos dizer assim, você vai sair daquela conversa sentindo que você ficou às vezes 3 horas pra nada. Você falou tudo que você queria falar, mas tá aqui mesmo não teve né? nenhuma. Tá tudo aqui do mesmo jeito, para você também tá do mesmo jeito, né? Justamente muitas vezes para que essa verdade não apareça, né? Do que é para ser dito realmente, né? Que às vezes tudo que eu queria dizer à pessoa era
eu sinto sua falta. Uhum. Né? Mas isso me torna fraco. A gente volta de novo naquela comunicação pelo poder. Né? Eu não vou falar que eu sinto a sua falta. Sim. Né? E você falar nisso me lembra também que é esse lugar de fala quando eu me coloco no o que está me faltando mesmo, né? O que está pegando para mim, que é isso, né? Eu sinto a sua falta. Porque muitas vezes o que acontece na comunicação, em vez de eu falar eu sinto sua falta, eu jogo para o outro, do tipo, nossa, mas você não para em casa, a gente não encontra no final de semana porque você sempre tem algo a fazer. Olha como é que isso já muda. Não é como era antes. Não é enfim. como a E nem gente vai ser, começa a né? jogar para um outro lado que vai para um viés disso do tipo a outro quer que eu mude, Sim. né? Assim, não, porque chega final de semana você vai, sei lá, encontrar seus amigos, ir na igreja, jogar um futebol, qualquer coisa que seja, mas começa a E é virar tão esses os engraçado problemas, né? quando esses exemplos que a gente vê, é sempre uma mulher cobrando um homem, né? Normalmente sim, De a alguma maioria das coisa vezes que o sim. homem ele não vai falar. Né? Ele tem uma dificuldade talvez maior em falar sobre o que sente, o que quer se posicionar. Né? A não ser que seja para conquistar algo. Uhum. Acho que quando ele precisa conquistar algo, ele se posiciona. Mas quando ele não precisa conquistar nada, geralmente ele não vai se abrir emocionalmente e nem aprofundar isso. Né? Sim. Culturalmente a gente sabe muito do porquê, né? Tanto da cobrança que existe em relação a homens e mulheres, do que um homem pode ser ou não. Uhum. Né? Então, se ele se aprofunda, se ele dá espaço para esse feminino dentro dele, né? Ele tem toda uma... Ele perde a virilidade. Sim. Né? Muitas vezes. Eu estava com um casal que eu tenho de uma vez e teve um dia que... Ele contando, né? Teve um dia que a esposa... eles saíram para jantar e nesse jantar parece que aconteceu algo que alguém olhou para ele, né? E ela não gostou disso, de alguém ter olhado para ele, e isso virou uma discussão. E depois de algum tempo, ela começou a reclamar que eles não saíam mais, que ele não gostava de sair com ela. Uhum. Né? E quando eu fui conversar com ele, ele falou que não gostava de sair porque aquilo que tinha acontecido ele não queria que acontecesse mais. Mas não falou isso com ela. Sim. Né? Então, ou seja, pra gente não ter um problema no restaurante, mas São as formas de não, resolver. eu né? agora não saio de casa. Mas você também não vai saber disso. Uhum. Sabe? A gente não vai conversar sobre isso. Sim. Eu simplesmente já decidi, agora a gente não vai sair mais. E às vezes essa ideia, ela funciona na cabeça dele. Olha, para evitar um problema, que é quando a gente sai de casa, acontece esse tipo de problema, vamos evitar esse problema. Então, vamos resolver? Como é que a gente resolve? Não, saindo de casa. Né? E funciona para isso, aquilo ali. Então, na cabeça dele, em certo ponto, está funcionando. Você olha, você queria aquilo ali, a gente não está tendo mais esse problema. Apesar de aparecer um tanto de outro problema aqui agora, né? Que vem desse Eu vou lugar, criar né? outros problemas pela falta de comunicação. Porque Sim. a gente vê, a comunicação parece que ela vai virando uma bomba, né? Uma bomba não. Exatamente. Que é um bola de neve. Vai aumentando. Adorei esse coisa de vó. Não. Aí eu ia falar outra coisa, mas enfim. Vai escalonando, né? Uhum. Então, ou seja, hoje eu não falo isso, uma coisa, eu não comunico uma coisa, amanhã eu deixo de comunicar duas, amanhã eu deixo de comunicar três, né? E quando eu tento comunicar, que é o que a gente vê muito dessas DRs intermináveis, é porque tenho um acúmulo de problemas, que para mim são problemas não solucionados e não comunicados, ou não bem resolvidos entre a gente. Uhum. Então, durante o momento de raiva, eu quero colocar tudo ali. Uhum. Então, a gente vai resolver isso de tempos em tempos. Sim. Né? A gente tem uma briga, uma DR interminável dessa e agressiva, muitas vezes. E na raiva, muitas vezes, quando a gente comunica na raiva, a gente não é escutada. Sim. Né? E a gente não escuta também, né? A gente só quer pôr para fora, a gente só quer tirar aquilo que está dentro da gente, não está preparado para ouvir. E é muito comum ver esses acessos de raiva, né? Quando eles vêm, assim, a pessoa realmente ela se sente mais vazia depois, Sim. né? Que vem. Mas o resultado disso, né? Para a relação, geralmente, não traz normalmente grande diferença. essas brigas de raiva, elas não resultam em nada. Né? Elas têm esse efeito, chega até a ser positivo, desse esvaziamento ali, mas é só um esvaziamento que vai começar a se encher de novo, novamente, pelos mesmos motivos, né? Muitas vezes. Aí depois ainda vem aquela cobrança. Não, mas eu te falei aquilo, você continuou fazendo aquilo. Né? Porque muitas vezes foi nesse acesso, foi num lugar de não escuta. Né? O que a gente tem que perceber, né, o que
muitos lugares até falam do momento de raiva, segura, respira, conversa daqui a 10 minutos. Eu acho que muitas vezes é até bom falar, né? Você soltar para se esvaziar. Mas é sabendo que aquilo ali não vai ser resolvido naquele momento, né? Então, assim, é procurar um lugar em um momento que a comunicação vai ser válida, né? A comunicação vai ser ouvida, né? Vai ter uma escuta do outro lado, né? Como você vai estar preparado. Acho que um bom ponto da gente começar a se comunicar é esse. Espera aí, eu estou preparado para ouvir? De forma sistêmica, a gente percebe isso na hierarquia dos irmãos, muitas vezes. Né? Sim. O que nasce por último, ele tem prioridade. Né? Prioridade daquele sistema que eu estou falando. Né? Chegou um bebê, é um bebê, gente. Então todo mundo vai olhar para ele. Né? Ele é o mais frágil do sistema. Então eu vou cuidar desse bebê. Ele precisar de mais atenção. Né? Ele precisa de mais atenção. Né? Então, com isso, os filhos mais velhos vão começar a ser silenciados de uma certa forma. Então, geralmente, quem é esse mais velho ele tem essa tendência, talvez, a não falar muito. Né? A gente percebe. Né? Enquanto mais novo, só fala dele. Né? Então, se você é caçula, perceba. Se você usa muito eu. Né? Ou então, né, no caso que a gente percebe quando os pais elegem um, né, que é o que dá mais trabalho, né? A gente fala, fulano precisa de mais cuidados. Né? Então, eu elejo aquele para sempre ouvir as necessidades dele, o que ele quer, o que ele precisa. Enquanto isso, os outros, né, vivem tentando se comunicar ou simplesmente desistem de se comunicar com os pais. Né? Então, é o tempo todo querendo chamar a atenção de alguma forma, pedindo. Toda falta de comunicação, eu falo que tem um pedido de ajuda. Ou de ajuda, ou de uma necessidade. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, o eu te amo, né? Eu amo você. Né? Na verdade, é um pedido. Né? Eu quero que você me ame. Sim. Né? Porque tem coisa pior que você falar assim para alguém, eu te amo, a pessoa. Obrigado. Eu também me amo. Né? Então, ou seja, não é para isso que você fala. Né? Geralmente, esse eu te amo tá eu quero reciprocidade aqui. Eu preciso dessa reciprocidade até para essa relação começar a fluir para mim. Né? Para me sentir seguro, enfim, várias coisas. Então, na constelação, a gente troca eu te amo por eu vejo você. Né? Que não é sobre mim mais. Sim. Nesse momento. Né? Eu vejo você, suas necessidades, a sua forma de falar, de se comunicar. Né? Eu percebo qualquer tipo de linguagem que você tem e estou aberto para isso. Né? Eu acho que isso seria o que a gente chama de amor genuíno. Né? Tá na comunicação. Né? E pegando nessa parte da constelação, né? Quando eu falo eu vejo você, né, é exatamente ver o outro, é parar de se olhar, é parar de querer falar para enxergar o outro, para ver as dores do outro. Né? Normalmente, nesse momento, na constelação, a gente usa muito quando o outro está colocando as dores para fora, né? Está colocando como ele se sente em relação àquilo, ou muito excluído, ou abandonado, ou o que quer que seja, mas é um olhar do tipo, nossa, agora eu estou te vendo, né? Agora eu estou vendo suas dores, agora eu vejo o que você está comunicando. Né? Agora eu vejo o que você comunica. Né? Antes não, antes eu estava envolto, muitas vezes é até uma segunda frase sistêmica, né? Agora eu te vejo, antes eu estava olhando para os meus problemas. E lembrando que isso é relacional, né? Não é só uma pessoa que vai chegar e falar assim, nossa, agora eu vejo você e você não me vê de volta. Não vai ter, né? Eu vou estar querendo mais uma vez suprir a necessidade de alguém que está preso no eu, né? Sim. Que a gente vê muito nas relações mais maternais, né? Então, tem eu vejo muito pelos meus alunos, assim, dos cursos que eu dou, assim, tem gente que me chama de tio Ed. Né? Então, essa forma de se comunicar fala de onde a pessoa está, né? Muitas vezes, né? Sim. O tio é a tia da escola, Sim. primeira a quarta série. Né? Que depois você vai para a quinta série já é professora, né? Que você fala, não é mais tio. Então, esse tio, esse lugar, e foi muito engraçado que a Leilane, é Leilane ou Liliane, né? Leiliane. Leiliane, uma consteladora, né, que mora fora do Brasil, que a gente segue. Ela estava falando sobre isso também, sobre essa comunicação, dessa parte infantil, né? Para a gente começar a perceber de onde, em qual parte nossa tem se comunicado mais com o mundo.
né? Sim. O tio Ed é uma parte muito infantil Uhum. de se comunicar, né? A gente percebe as comunicações em massa, né? O que está prevalecendo hoje é uma comunicação, pelo menos no Brasil, né? Acho que no mundo também. Com o negócio com as coisas da rede social e tudo, com esse boom, é algo menos formal, Sim. né? Que a formalidade ela tinha a sua funcionalidade também, que não quer dizer que expressava uma verdade sempre, né? Mas hoje tem um discurso mais informal acontecendo, WhatsApp, assim, tudo, né? Então, talvez eu perceba também que esse excesso de mensagens informais, ou tentar levar para a informalidade, dentro de contextos que não são, para ser assim, tem dificultado bastante a relação também, né? Somente em relação à prestação de serviços. Sim. Né? Tem um protocolo ali de atendimento que tem que ser seguido, A né? ideia é muitas vezes quebrar isso mesmo, né? Assim, veio a ideia de que vou me aproximar do meu cliente, né? Para isso eu vou levar uma comunicação informal, né? A ideia inicial era muito essa, assim, não precisa ser aquela coisa tão formal, né? De eu estar de terno, gravata, com a roupa passada, não. A gente foi quebrando esses padrões, né? E isso por um certo tempo funcionou, ajuda em muito tempo para fazer conexão mesmo com o outro, né? Eu me portar como o outro. Só que isso vai passando do ponto um pouco, né? Vai passando desse lugar de um esquece que é cliente conversando Sim. com E ele é um cliente. sim, É nesse ponto que eu queria chegar, exatamente, né? ele Se esquece eu disso, né? se eu tô sempre do lado da criança, por exemplo, de 1 a 4 anos, né? De 1 a Uhum. 4 anos é ótimo. Um assente, De 1 a 7 anos. Se eu tô um lá, pouquinho acho mais, que minha criança tem 4 anos. dá um Se eu pouquinho tô, né? mais. Meu Deus, nossa, eu tô muito preso, imagina, com 4 anos de idade. Mas é porque o exemplo que você falou, né, o exemplo que você De trouxe, primeira a traz quarta muito isso, né? série que Os eu tinha quatro, falado. assim, De 1 a 7 anos, dentro dessa época, eu vou tratar as pessoas e vou querer me comunicar de uma forma de acordo com necessidades que uma criança que não sabia muito falar, às vezes, o que ela queria, né? Ou que falava o tempo todo só dela, que criança ela quer o tempo inteiro. sim. Né? Então, são 3 formas de comunicação que eu vejo muito, de forma sistêmica mesmo, dentro dos papéis que a gente tem. A nossa criança, ela quer o tempo todo. Uhum. O nosso adolescente interno, ele exige o tempo todo. Né? E o nosso adulto, ele precisa aprender a compartilhar a comunicação, né? Sim. A Não é barganhar. ele só mais, né? Não, Não é não é só mais sobre sobre ele. ele, a gente negocia. Sim. Né? Então, tudo no mundo adulto é negociado. Uhum. Né? Nossa, mas relações são negócios. Não estou querendo chegar nesse lugar. Mas tudo é negociado. Porque eu tenho minhas necessidades e você tem as suas. Dentro disso, como que a gente chega num denominador comum? Né? O que a gente percebe durante essas fases em que a pessoa está muito presa, às vezes, é essa criança interna pedindo e o tempo inteiro, eu quero isso, eu quero ser amado, eu quero ir em tal lugar, eu quero que você faça isso, eu preciso que você faça isso, né? Ela tem muita necessidade dos pais mesmo, né? De suprir aquilo de uma certa forma, Sim. né? O adolescente, tendo ou não, ele vai exigir, o adolescente interno, eu quero agora. E se a gente for pegar, né, tudo é saindo do mesmo lugar, né, saindo da mesma raiz, com esse olhar do eu quero ser amado. Né? A criança, como que ela se sente amada? É quando ela pede ali e ela ganha, né? A criança vai ganhando as coisas, né? É isso, assim, a criança ela não faz nada, Ela não paga o ela não preço, paga o preço a pela... comunicação dela é tipo assim, eu quero água, Sim, né? eu tô com fome, né? Eu tô com fome, eu quero Começo a chorar. água, né? E até as reações são muito Eu interessantes também, lembrei né? de mim Porque vem daqui. desse lugar, que vem do lugar da birra, vem do lugar do choro, né? Assim, a comunicação sai desse lugar, Sim. né? Assim, a pessoa fica emburrada, mas você não está me atendendo, e fecha os bracinhos, emburra ali, ou vai para a birra, Sim. né? Começa a ficar muito birrenta e começa a O dar, outro tem que perceber minha necessidade também, que não está sendo assim, dita, né? Eu tô dar aquele demonstrando, que escândalo. sempre vai ser comunicado, de uma certa forma, né? A gente vê como vai ser comunicado, né? Então, tem gente que vai comunicar falando, né? Que é meu caso, eu quero isso, né? Tem gente que não vai falar, vai fechar a cara, Sim. né? E o outro vai ter que adivinhar o que está por aqui, em que momento talvez ele não me deu o que eu Não queria, atendeu a né? necessidade Ele do não me outro ali. deu o que eu queria, Sim, né? E no caso, na adolescência, como eu estava falando, essa exigência, sim. né? Porque e é muito comum a gente perceber essa comunicação da exigência nas relações a dois, né? Que é onde ela mais aparece às vezes.
Você tem que. Tem. E geralmente tem frases muito comuns em pessoas que estão presas dentro dessa fase, né? Que é: se não for fazer agora, pode deixar. Essa é boa. Eu mesmo faço. Eu já pega lá pra fazer, né? Começa a fazer e fala assim, não, agora pra você só ajuda mais não. E tem uma ilusão. O que seria essa fase da adolescência? É a fase em que a gente vai para o mundo começar a ter nossas primeiras experiências, né? Com tudo. A gente sai do núcleo familiar, né? Que a gente tem toda essa comunicação dentro de necessidades, né? Dentro dessa criança, né? Eu quero o tempo inteiro. E a gente percebe quando sai dessa fase e vai para o mundo, que lá o mundo não vai dar a gente água quando a gente chegar no lugar e falar assim, eu quero água. Você tem que comprar água. Né? Você tem que entrar no lugar, né? Você precisa ver se alguém vai te atender. Sim. Né? Como que vai ser esse atendimento? Se tem água nesse lugar, né? Então, fora de casa, tem outras formas de você precisar se comunicar. Sim. E o outro não te entende como te entende sim. dentro de casa, né? Que você aprendeu ali durante toda essa infância aí que aquela comunicação funcionava. Quando você sai, você tem contato com outra pessoa que tem um outro tipo de comunicação, né? E daí você tem do restaurante, que é muito comum ver os pedidos de restaurante, né? Comecei reparando em mim mesmo. Assim, Sim. né? A pessoa, geralmente, quando ela fala assim, eu quero água. Aí a pessoa começa a perguntar assim, com gás, com gelo, né? Com limão, com não sei o quê, assim, tudo. Aí a pessoa, só água mesmo. Né? Mas no sentido de, tipo assim, eu já falei o que eu quero pra você. Sim. Sabe? Ou então quando vem algo, quando ela quer, é muito comum vir, tem tá escrito prato como aí ele chega e a pessoa fica muito frustrada com o prato, né? E quase chora, porque não atendeu a expectativa dela, sabe? Que é a criança. Né? Aí ela vai reclamar, não, porque tem isso, faltou aquilo, que não sei o quê, assim, tudo. É aquela reclamação de eu não estou sendo atendido no meu tempo, naquilo que eu preciso. Né? Lembrei de um restaurante que a gente foi para Ouro Preto uma vez. Sim. Era a gente que estava, né, nesse restaurante. Comunicação péssima. Né? A gente foi. Vamos contar a história, né? A gente foi pro show do Marisa Monte, Isso. em Ouro Preto. Não vamos falar o nome do restaurante, porque eu não lembro também. Não tem esse problema. Não corre esse risco. Um restaurante de Ouro Preto, se você souber que passou por isso. Por favor, comente aqui embaixo. Mentira, não precisa. A gente chegou, tinha um desfalque de funcionários. Né? A cidade estava muito cheia. Por causa do show. Tinham 2 shows, na verdade, na cidade. Isso, tinha 2 shows. Teve o show da Marisa Monte e depois eu tenho um show de graça. Sim. Do Dilcinho, eu acho. Essa é tem. a gravação do DVD que acabou nem tendo. Né? Mas enfim, a cidade ficou muito cheia e eles não esperavam tanta gente no final de semana. Então todos os restaurantes estavam lotados. A gente já era o terceiro restaurante que a gente tentava ir. Porque a gente sempre chegava, tinha uma fila, a fila de espera está de 1h30. Mas, 1h30 eu não vou esperar, né? Vamos procurar outro. Até que a gente achou isso. Eu acho que nem era um desfalque de funcionário. Era mais porque a cidade estava muito lotada mesmo e esse o tempo de espera era menor. A gente até ficou esperando um bom tempo ainda. Né? Coisa de 20 minutos, meia hora para poder entrar. Sim. Né? Aí, entrando lá, eles tinham a forma deles de se comunicar e de fazer funcionar. Vamos dizer assim. Né? Mas claramente a pessoa que fazia funcionar, ela não estava lá, tanto que ela chegou depois. Isso. Tiraram ela de casa. A gente percebeu que a pessoa que fazia aquilo funcionar, por quê? Já que, igual o Diogo estava contando, né? Tinha um número maior de pessoas, então a forma de fazer o rodízio de atendimento tinha que mudar. Tinha que mudar, sim. Né? Não Eles tinha como fazer para atender isso. 5 meses. Agora tem 20. Então tinha por exemplo, que você chamava um garçom, ele chegava e falava assim, eu só entrego, eu não faço pedidos, pedido é com outro. Sim. Né? Aí chegava o outro e falava assim, não, mas pedido agora já tinha mudado. Só um minutinho que eu vou chamar a pessoa para você. E nunca vinha essa pessoa, né? E, enfim, e era um restaurante bom, né? O prato bom, assim, tudo. A gente saiu satisfeito de uma certa forma com o consumo, né? Mas a gente percebeu, eu e o Diogo começamos a conversar lá na hora, olha só, de repente chega uma mulher, brota, né? Tipo assim, igual o Diogo falou, tirar ela de casa, né? E tudo começou a funcionar, né? Depois que ela chegou, né? Então, 2 coisas, 2 exemplos que a gente tem aí. Quem não está inserido numa comunicação mais adulta, ele não consegue ter uma adaptabilidade às coisas. É isso que eu queria falar.
né? Sim. A criança ela não se adapta, ela se adapta para se encaixar, né? Então, ou seja, eu tenho que ficar quietinha, né? Igual eu estava falando, ou eu tenho que falar o tempo todo, ou eu tenho que gritar para ser ouvida. Então, ela vai tentando se encaixar dentro daquele sistema, né? O adolescente geralmente ele vai contra aquele sistema, Uhum. né? Então E a hora que ele se rebela ao ele vai sistema e vai tentar tentar fazer outras formas. diferente, fazendo igual, Sim. geralmente. Na cabeça dele é tudo É diferente, tudo né? Eu vou fazer diferente. sempre ele pega o que não funcionou para ele no sistema e fala assim, eu vou transformar isso em algo totalmente E diferente. lembrando que isso é funcional dentro dessas fases, Sim? né? Uhum. Quem tem muita dificuldade em comunicar o que quer foi uma criança que tinha dificuldade de comunicar o que Sim. quer, né? Então, quem não consegue, por exemplo, quem abre mão de si mesmo o tempo inteiro, né? É esse adolescente que não conseguiu mesmo falar aquilo que ele queria experimentar, Uhum. né? Ou qual que era a exigência mínima para se relacionar para Sim. ele, né? Então a gente vai aprendendo isso e percebendo que só que quando a gente chega na fase adulta a gente percebe que é sobre negociar, né? Então nesse restaurante chega essa mulher, né? Que tem essa, com certeza era uma gerente, justamente por isso que ela é gerente, né? Ela fala, nossa, gente, não é assim que funciona, Sim. né? Então essas pessoas que, tá, então agora tem, sim, é assim que tem que fazer, Uhum. né? O papel dos líderes, muitas vezes, a comunicação da liderança, né? É essa que procura se adaptar o tempo inteiro, né? E se eu não consigo me adaptar, a gente percebe líderes muito infantis, né? Como que a gente percebe a comunicação de um líder infantil? É aquele que chega, por exemplo, e fala assim, eu estou muito chateado com vocês, Uhum. né? Tudo fica pessoal demais, Sim. né? Ou aquele que está exigindo o tempo inteiro algo que acredita que se eu exijo, eu estou num comando, né? Que a gente vai chamar de tirania, né? Então, e um líder bom é aquele que justamente chega e começa a negociar com os liderados, né? Uhum. Que chega e vira e fala assim, tá, dentro do que nós temos aqui hoje, o que a gente pode negociar, né? E fazer algo aqui Consegue se dentro comunicar disso, mesmo, né? sim, Trazer a dentro dessa comunicação comunicação. clara, né? Porque a comunicação, ela tem desse lugar também, né? Qual que é o objetivo que eu quero, né? E aí tem as formas que eu vou tentar atingir aquele objetivo. Né? A gente, ao comunicar, quando a gente vai pensar aqui, né? Eu vou querer algo do Ed. Por eu conhecer o Ed, deixa eu preparar o terreno. Né? Então, muitas vezes eu vou querer levar o Ed para um lugar. Né? A comunicação até dentro das empresas acontece muito assim. Quando vai Sim. se fechar um negócio, leva-se o possível cliente para um restaurante, para um almoço, para quê? Para que eu crie aquele ambiente que ele fique mais aberto ao que eu tenho a oferecer. Né? Então a gente acaba fazendo muito isso na nossa comunicação, a gente querer ficar preparando demais o terreno para poder impor algo. Né? Que na verdade é uma imposição, não estou querendo nesse lugar de negociar. Né? Eu não estou querendo só, olha, eu tenho essa demanda. Né? Como é que a gente se encaixa nisso? Quais são as suas demandas? Né? Deixa eu ouvir o seu lado também, para a gente achar um meio termo, né? Achar uma interseção entre a gente aqui. Né? Acho que o maior problema da comunicação é quando nenhum dos dois tá olhando para a interseção, não está olhando para o que pode ser, que dá para os Sim. dois ali. Né? Porque o mundo dos negócios, né, ele é tão certo hoje, de uma Sim, certa forma, porque é um mundo adulto. sim, Né? Já tem que virar um negociador, então, né? Trabalhar no mundo corporativo, que não sei o que, não. Mas, geralmente, se você entra nesses lugares, dentro dessa fala infantil e adolescente, você vai ser sim, engolido. sim. Porque normalmente o que você faz é negociar Sim. mesmo. Né? Mesmo que seja internamente, com seu colega do lado, tipo, amanhã eu não posso vir, você pode quebrar meu galho aqui, né? A gente pode trocar, né? E a gente negocia nisso, ou numa grande negociação que você está fazendo com o cliente, você tem que abrir mão de alguma coisa, ele vai abrir mão também. E a negociação, lembrando que a negociação ela faz parte da manipulação, sim. Né? A gente está nessa manipulação disfuncional, né? De manipular o outro para que ele me dê o que eu quero, que Uhum. ainda é a criança manipulando através de, Sim. né? Que a gente percebe quando ela fecha a cara. Isso é uma forma de manipulação. Uhum. Né? Eu não vou falar, mas vou fechar a cara. Sim. Né? É diferente de você chegar e falar assim da sua real necessidade e ver se ali ela pode ser Sim. suprida ou Fazer não. umas concessões também, né? Assim, lembrar que os dois lados vão ter que fazer as suas concessões, né? E o que eu posso fazer? Né? Porque vai ter lugar que realmente não. Pessoal, olha, isso E para é mim esse não. lugar que eu também percebo das pessoas falando hoje. Né? Nossa, mas fulano estava tão bem comigo ontem e de repente ele sumiu.
Sim. né? Não quis mais. É só lembrar que para eu criar intimidade com alguém, eu vou precisar me vulnerabilizar. Né? E falar de coisas que eu não abro mão, que às vezes eu já enxerguei que talvez você Sim. não vai Não vai abrir abrir. mão disso por causa de mim. Entende? Sim. Então não é que Ou acha que não vai também, né? Porque não foi comunicado. porque não Muitas foi vezes tem esse comunicado. lado, porque a gente Mas eu acredito cria muito nessa uma história. comunicação não verbal no início das Sim, relações, sim, sabe? sim. Tem a verbal também, no meu caso. É porque o problema é, né, assim, eu acho que a comunicação não verbal ela continua existindo, mas depois que o casal vai criando uma intimidade, a comunicação não verbal ela funciona melhor. Sim. Porque um já começa a entender o outro. No início, não. Né? Se eu estou conhecendo uma pessoa que faça uma comunicação não verbal, a pessoa não vai fazer ideia do que aquilo quer dizer para mim. Ela vai entender o que quer dizer para ela, que talvez não tenha nada a ver comigo. Depois que você já constrói uma relação, você já tem uma intimidade maior, até que a comunicação não verbal ela consegue funcionar alguma coisa, né? Assim, se ela fecha a cara, opa, já entendi o que aconteceu, Sim. né? Que ainda assim é bom que tenha a comunicação verbal para ver se é aquilo mesmo. Assim, olha, eu vi que você fechou a cara, foi por isso? Foi, tá, entendi. Ou não, nada a ver, foi por outra coisa qualquer, né? Assim, ainda assim é bom fazer esse filtro do quê? Famoso, não é nada não. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tomando um beijo, tomando seu cu. Só a cara. É mais ou menos por esse lado que funciona. Por quê? Eu falo muito disso também, que em atendimentos, né? Aquilo que não amadurece vai retroceder. Uhum. Sim. Não estabiliza. Por um tempo, talvez, sabe? Uhum. Mas vai acabar retrocedendo. Sim. Né? Então, ou seja, se eu não amadureço a minha relação, por exemplo, dentro dos papéis que a gente tem uma forma de se comunicar. Né? Como que a gente percebe a comunicação dos pais com o filho, por exemplo? Tem sempre um chamado para infantilização do filho. Sim. Né? Então, o que a gente fala de forma sistêmica muitas vezes é que os filhos nunca crescem para os pais totalmente. Né? Então, estar dentro do ninho é um lugar comum. Sim. Né, para eles. Então, eles vão sempre trazer você para a criança que você foi. Uhum. Um dia, você faz tudo errado, cuidado, Sim. né? Juízo, né? Isso tudo infantiliza um pouco a gente. Né? Eu posso ficar brigando com uma adolescente, para mãe de fazer isso, para pai com isso, eu chegar e falar assim, tudo bem, é a forma que eles se comunicam, né? Só que a gente percebe muito isso dentro de relacionamentos afetivos, por exemplo, quando isso vai passar, essa comunicação passa para o relacionamento afetivo. Como você entra ali como pai e como mãe, né? Que você vai começar a tratar o parceiro como os seus pais te tratam, infantilizando ele o tempo inteiro, como alguém que vai estar sempre precisando de cuidados mínimos e básicos para poder existir e não morrer, né? E o outro pode entrar dentro desse lugar e falar assim, porque é confortável, né? Tem alguém que cuide de você o tempo inteiro, que fala o que você deve fazer ou não, né? E só que aquilo, em algum momento dessa relação, talvez você peça um amadurecimento. Você vai começar a fazer não só igual a criança que faz o que os pais pedem, mas começa a contrapor isso, que é o adolescente que eu falo. Né? Que é o lugar dessa primeira parte, é como se estivesse educando, né? Como se os pais fazem com os filhos na intenção de educar. Né? Quando você falou isso, me veio muito o exemplo do tipo de ficar servindo a pessoa, né? O almoço está pronto, a pessoa vai lá servir o almoço para o outro. Ou ela está Que é tomando... basicamente o que a gente viu. Meu avô mesmo, ele nunca serviu o prato dele. Sim. Né? Era empresário, fazia as coisas, assim, tudo, mas dentro de casa... O prato chegava prontinho na mesa. Era prontinho. Sim. Ele e minha avó se tratavam como filhinho e filhinha. Sim. Para fazer uma mala, para viajar, né? Existem vários casos desses, né? Que eram comuns de acontecer ainda Hoje a são. gente tem muito de falar, mas o papel da mulher é esse. O que tem a mulher cuidar da casa, de fazer a mala do marido, colocar a comida dele, não tem problema nenhum. Tá, tudo bem, né? A questão é que você pode fazer isso como esposa, não como mãe. Sim, é isso que eu tô falando. É tirar esse lugar do educar. Né? Porque muitas vezes é isso. Porque se ele servir, ele vai colocar não sei o que demais e isso faz mal para ele. Né? Ou então ele está tomando um copo aqui de cerveja, por exemplo, e fala assim, agora chega, né? Porque está sempre nesse lugar do tipo, não, eu estou mostrando para ele que isso é errado, o próximo vai dar errado. Né? Tentando educar ele, colocando isso como se fosse um bem para a pessoa. Né? Como se eu estivesse buscando o bem. Se eu só estou fazendo por um agrado, que seja, ok, né? Assim, vou servir um prato para você.
tá tudo bem, né? Agora, é sempre o que está por trás disso aqui. Qual que é o meu desejo com isso aqui? Qual que é o meu objetivo com isso aqui? Né, eu estou servindo que é para a pessoa comer o que eu quero que ela coma, eu coloco uma saladinha lá e normalmente ela ainda vai reclamar, mas você colocou não sei o que eu não gosto. Ah, não, mas você tem que comer pelo menos um pouquinho. Tá sem sal, né? Meu Deus. Vai caindo nesses lugares. E outro lugar que cai também, que eu falo no relacionamento quando amadurece um pouquinho mais para adolescência, Sim. né? Que foi mais a geração dos nossos pais, que é eu me caso ou me relaciono para sexo, Uhum. né? Então a barganha ela é muito sexual, Sim. sempre, Sim. né? Somente essa coisa da mulher, né? Chegar e falar assim, se eu quero alguma coisa, é só eu dar um chá, né? Ou fazer alguma coisa que eu vou ter o que eu quero, né? Se eu... a dominação do masculino disfuncional no homem, né? Através da sexualidade mesmo, como barganha, uma moeda de troca de comunicação mesmo, né? Se eu quero algo de você, mais sexo eu te dou. Sim. Né? Só que hoje em dia não funciona nem para os nossos pais, que a maioria se separou, né? Da geração dos nossos pais, porque percebeu-se que sexo por sexo eu podia ter Sim. mais fácil, sem precisar me prostituir, né? Sem precisar abrir mão de tanta coisa. Né? Não dá muito trabalho, né? Só para sexo, né? Então, e hoje em dia o chamado não está sendo só de suprir dentro das relações, né? Suprir a necessidade da criança que a gente é, nem do adolescente, né? Sexualmente falando, mas de aprender justamente essa negociação dentro das relações, que vai pedir comunicação. Sim, o tempo todo. Não tem negociação sem comunicação. E é sempre bom lembrar, aquilo que não amadurece vai retroceder. Sim. Dificilmente vai ficar estável, né? Então a comunicação dela não é amadurecida, ela vai retroceder dentro daquela relação. Né? Se em algum momento a relação está pedindo que a gente, que de tempos em tempos, né? Qualquer relação, tá, gente? De muito tempo. Né? Os nossos amigos mesmo, sócios. De tempos em tempos a gente vai ter que reajustar acordos e fazer novas formas de negociação mesmo. Para a gente chegar no qual que vai ser o sentido e o propósito daquela relação naquele Para ver momento. se tem um sentido e um propósito ainda, né? Porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade também em terminar as coisas, né? De colocar que tudo tem que ser interminável, uma amizade tem que ser interminável, um emprego, né? Se a gente for pegar essa geração dos nossos avós, principalmente dos nossos pais, você ficar 40 anos numa empresa, isso era um feito, né? Era assim... Então, imagina o tanto de coisa que essa pessoa abriu mão porque ela já não tinha nada a ver com aquilo ali mais. Tudo era feito para durar. Se você for pensar os móveis de antigamente... Sim, era para sempre. Era para... Tá aí até hoje. Sim. E antiquários estão assim, nossa, tá conservado. Mas ele foi feito para durar 4 ou 5 gerações. Gerações, né? Várias gerações. Então, o casamento era eterno, né? Tudo era eterno. Sim. Né? E era era um prêmio, né? Você falar que você tinha 40 anos de casado, você tinha 40 anos de emprego, que seu sofá tinha 40 anos, tudo isso. Aposentei em tal lugar. Sim. Né? Hoje em dia você fala isso e fala assim, nossa, mas... Que é isso, né? Rever os acordos. Rever, peraí, isso aqui está fazendo bem para mim mesmo? Isso aqui ainda faz sentido para mim? Né? E aí a gente fala de profissão, a gente fala de relações, de amizades, de tudo. Isso tudo vai E vai pegando isso mudando. como exemplo do que eu falei, aquilo que não amadurece para retroceder, porque você pode reparar, se você tenta ter sempre uma amizade com alguém que não tem mais propósito, como é que você vai saber disso? Geralmente, quando você se encontra, vocês falam Você só tem de que voltar passado. lá para trás. Sim. Vocês não constroem nada de novo. Não tem presente. Sim. Vocês têm um passado em comum. Sim. Né? E com o tempo aquele passado vai esgotando. Né? Porque sempre os mesmos assuntos, as mesmas lembranças, as memórias. Né? Então, aquilo que ainda faz sentido, de uma certa forma, vai amadurecer. Ou seja, a gente vai construir novas memórias. Sim. Né? Isso dentro do casal também. Quando eu tô lá, quando eu chego num ponto que eu falo pro outro assim, saudade de quem você era quando a gente se conheceu. Sim. Né? Tipo assim, a pessoa quer voltar a se comunicar daquela forma de novo. Né? Mas cabe agora. Né? Sim. Não porque aquela pessoa nem existe mais. Sim. Pelo menos não deveria. Né? Não está ali mais para você. Né? Então, dentro desse novo lugar que você é hoje, né? O que a gente vai construir a partir de agora? E o que muitos casais tentam, né, quando a gente percebe que eles estão na crise, né, na crise dentro do casal,
como que eles muitas vezes eles tentam voltar a essa paixão, né? É exatamente voltar ao que era lá atrás, né? Não, vamos fazer igual a gente fazia lá atrás e não vai funcionar, né? Não, quando a gente se conheceu, a gente saía muito com sei lá quem, e fica tentando voltar para aquilo ali mesmo, fazendo como se aquilo ali fosse da liga de novo, né? E é isso, assim, não é mais o que a relação exige, né? A gente fala dentro da constelação, né? Que tem o eu, o você e o nós, né? A gente constrói um terceiro lugar aí, ainda que para o nós aquilo ali vai fazer sentido mais, né? O que o nós está olhando agora? O que o nós exige, né? Qual que é a necessidade? Qual que é a nossa necessidade? Né? E muitas vezes isso não é falado, fica tentando um resgate lá atrás, vai para isso, aí vai para essa sexualização, porque antes, lá no início, a gente transava 7 vezes por semana e agora é uma vez a cada 3 meses, né? E aí, então, se a gente resgatar aquele fogo, vai voltar. Não é isso. Mas é ressignificar o fogo, né? Sim. O ritmo não precisa voltar a 7 dias. Sim. Né? Como todos os dias. Mas qual que é o nosso ritmo de agora? Sim. Que não quer dizer que vai ser sempre esse também. Exatamente. Né? Então, acredito que a falta de comunicação também, a falta de comunicação clara, né? Porque a comunicação ela está existindo, né? Então, a falta de comunicação clara ela existe porque se eu precisar enfrentar e pagar alguns preços e negociar muitas vezes, eu não estou aberto a negociações com meus desejos. Uhum. E o pior é que muitas vezes eu nem sei o que eu quero. Sim. Como é que eu vou comunicar para o outro? Se eu não sei o que eu quero. A gente cai num ponto. O que eu quero dessa relação? Aí fala assim, não quero nada de você mais. Eu tô aqui, mas, tipo, na verdade, não tem mais nada que eu olhe para você e fale assim, nossa, eu quero isso de você. Uhum. Então, você não desperta um desejo de estar nessa relação, né? E se eu comunicar isso, eu acho que vai ser um pouco pior. Porque talvez isso passe, né? Talvez seja só uma fase. Uhum. Né? Enquanto essa fase vai passando, essa não comunicação verbal e clara, né, vai criando novos abismos, assim, muitas vezes. Sim. Né? Então, algo muito interessante que eu acho que da gente aprender mesmo é a perceber de onde e de que fase interna a gente se comunica. Sim. Sabe? Acho muito interessante. Isso a gente pode perceber nos momentos da nossa vida ainda, né? Que falando isso me veio aqui de como a gente muda a forma de se comunicar dependendo de onde a gente está, com quem a gente está. Os papéis que a gente tem. Sim. Né? Sim. Você vai lá jogar futebol às quintas-feiras, né? Não de aposentar, né, Diogo? Jogo não aposenta. Eu falo que futebol depois dos 40 é só para arrumar contusões. Então você vai lá no futebol, tem uma forma, tem uma linguagem. Sim. Ali, tem uma forma de se comunicar com aquelas pessoas naquele local, daquela forma. Com certeza. Né? Então você não vai comunicar da mesma forma com coisa adora dentro da sua casa, né? Nem comigo, né? Que sou seu sócio. Então, ou seja, nem com outros amigos em outros ambientes. Né? Então a gente vai aprendendo a se comunicar de forma diferente dentro daquilo para se fazer ser visto, né? E entendido. Sim. Né? E transitar sobre isso é até saudável mesmo. Sim. A gente não é uma coisa só também. Né? O que é importante da gente ver é exatamente quando a gente está travado num papel em todas as nossas relações. Né? Eu percebo que aquilo ali funcionou em algum lugar e eu quero levar aquilo para tudo. Né? Então, assim, a gente estava até falando isso, né, nessa aula que a gente deu na semana passada, de que o eu terapeuta ele funcionou. Opa, funcionou, foi legal, eu comuniquei bem, a pessoa entendeu, eu consegui... Todo mundo gosta de ter um terapeuta por perto, né? Sim. No boteco, por exemplo. Exatamente. E aí a gente acaba querendo levar isso para todo lugar, né? Então, assim, para todas as relações. Para todas as relações. Você está terapeutizando tudo, né? A pessoa vem te falar algo, mas fala assim, nossa, mas como é que é a sua relação com seus pais? Vamos sentar aqui, vamos conversar. E às vezes você está num show lá, né? E a pessoa só fala assim, nossa, um cara esbarrou aqui em mim e tô puta com ele. Eu já falei mesmo, só sou terapeuta de quem me paga, gente. Porque é isso, a gente vai tendo essa Quem dificuldade. é profissão, não é quem eu sou.
Sim. Entende? Se eu estou sendo pago para ser terapeuta aqui no momento, eu vou ser. Agora, claro também que a gente não tem como, se faz parte mesmo, alguns entendimentos a gente tem da vida, né? E leva isso para as relações, ainda mais sendo terapeuta, né? Mas não é algo, por exemplo, que às vezes um amigo meu vai desabafar comigo, ao invés de chegar e falar assim, nossa, mas isso é por causa disso, eu falo, nossa, que merda, hein? Que grande filho da puta, hein? É... Pronto, a pessoa às vezes só quer isso. Não precisa terapeutizar tudo o tempo inteiro, né? E trazer aquilo, porque, eu sou o terapeuta. Não, você é o Diogo, Vamos olhar eu pra sou o isso. Ed. E eu falo que as fases de amadurecimento acompanham... A gente amadurece quando a gente aprende a transitar entre os papéis que a gente tem. Né? Então, ou seja, eu tenho vários papéis. Eu sou Ed, tenho vários papéis. Sim. Eu sou filho de alguém, eu sou neto de alguém, eu sou irmão de alguém, eu sou amigo de alguém, namorado de alguém, professor de alguém, Sim. terapeuta de alguém. Sim. Então, quando eu desenvolvo e amadureço a minha comunicação em qualquer papel que eu esteja, e eu consigo transitar entre eles, sem precisar levar o filho para o relacionamento, né? Sem precisar levar o terapeuta para o boteco com os meus amigos, né? Então, ou seja, aprender a me comunicar hoje é a melhor forma de amadurecer quem o Ed é. Sim. Né? E isso diminui muito as minhas ansiedades, né? Traz clareza, firmeza e profundidade para as relações. Né? Porque quando, por exemplo, assim, se eu e o Diogo a gente não consegue se entender em algo, eu preciso olhar e falar assim, não, eu estou misturando aqui, ele não está sendo meu sócio nesse momento. Né? Porque tem hora que a gente tem que ser sócio, não amigo. Sim. Né? Então, e que a gente é amigo também. Então, tem uns lugares são duas relações né? diferentes que a gente tem. A gente tem a diferentes. sociedade e a amizade. Sim. Então, tem hora que a gente tem que chegar e falar assim, não, aqui vai ter que ser o sócio. Né? Hoje não vão ser os amigos que vão se conectar aqui. Né? Porque se a gente ficar só na amizade também, a empresa não cresce, né? Enfim, as coisas não acontecem. Vamos dar um exemplo besta do tipo, a gente tem uma reunião marcada, aí os amigos Ed e Diogo sabem que um dos dois, né? Eu saí ontem, enchi a cara, tô de ressaca, faço, nossa, eu tô na ressaca, hoje não vou dar conta de reunir, não. E aí quebra o lado, né? Assim, o lado do amigo tá tudo bem, né? Você bebeu muito ontem, acontece mesmo. O lado do sócio, o que é? Não, a gente tem um compromisso. É isso. É separar as coisas. A gente tem podcast para gravar 10 horas da manhã. Então, assim, não tem... Não misturar as coisas, né? Uma coisa vai até um lugar e a outra coisa de outro lugar também, né? E isso exige negociação, comunicação e maturidade. Sim. Né? E vou repetir isso de novo, acho que é a frase. Aquilo que a comunicação que ela não amadurece, ela vai retroceder. Né? A gente sempre volta naquela criança que ou ela só pede o tempo inteiro, ou ela não sabe nem o que ela quer para pedir. Né? Então, começa a observar na relação de vocês aí como que tá. É isso. Para o final, vamos chegando, olhando o tempo ali, descobrimos que o tempo já correu muito. É que a gente olha 15 minutos, de repente quando olha 57. Já voou o tempo. Se você curtiu esse podcast, né, eu gostei bastante. Eu acho que é bem funcional. Né? Vai ser bem legal você passar para pessoas que você gosta, que você ama, né? Passar essa comunicação aí adiante. Até para quem você tem dificuldade de se comunicar também, talvez a pessoa tenha algum tipo de insights mesmo, né? Para abrir um outro tipo de espaço. Né? E lembrando, gente, existem várias formas de se comunicar. Né? Acho que o mais interessante é você perceber de onde você se comunica, de onde você está se comunicando agora. Né? Em cada uma das suas relações. Em cada uma das suas relações. Como você se comunica em cada uma das suas relações. E se relacionar ao trabalho, né, Gil? Sim. Trabalho, energia empregada, né? Na lei da física, assim, né? Tipo assim, onde eu emprego minha energia, tem um trabalho sendo feito. Então, empregar energia na sua comunicação, talvez economize energia para outras coisas na sua vida, né? Aquilo que você não está comunicando pode ser um buraco negro energético que está minando essa energia o tempo inteiro, porque eu não consigo me colocar, me posicionar. E uma das formas muito boas da gente começar a melhorar a nossa comunicação é através de uma terapia mesmo, né? As terapias ela ajudam muito nisso, que a gente comece a se comunicar como uma outra pessoa, né? Que a gente comece a colocar para fora isso tudo que está demandando essa energia minha, porque eu simplesmente não consigo, não dou conta mesmo, né? E aquele buraco energético vai consumindo muito ali de mim. Então, nesses casos, é bom procurar uma terapia, né? A terapia ela ajuda muito nesse processo de que a gente começar a fazer contato com isso, né? Eu não preciso, a partir de agora, então, ter que comunicar melhor dentro do meu relacionamento
afetivo, né? Às vezes vai ser difícil mesmo. Né? Às vezes eu não estou pronto para isso ainda, né? Às vezes é importante dar espaço anterior para consiga comunicar com uma outra pessoa Porque é para sustentar aquilo que vai ser dito, né? Com alguém externo ali para começar a criar esse novo lugar de comunicação, né? Mas essa abertura é importante, né? Sim. Então, se abra, procurar ajuda, ou até mesmo depois desse podcast você vê onde você pode começar a se posicionar, agora comunicação mais clara, aprendendo a ser esse adulto negociador, né? Negociável, Sim. né? Aquela pessoa que se adapta mesmo às próprias necessidades e que enxerga o outro, né? Que veja o outro também, não é mesmo? Lembrando que para a gente falar, a gente também tem que ouvir. Sim. Diálogos são assim, a não ser que seja esclarecido que era um monólogo, né? Mas não, era um monólogo desde o início, você não vai falar nada. Apenas me escute. Quando eu falo assim, apenas me escute, a primeira coisa que a pessoa faz é o quê? Fechar o ouvido para não escutar. Só deixa passar mesmo. Ele não quer ser ouvido, não quer ser entendido, né? Por aí vai. Então é isso, até o próximo, tá bom? A gente volta aqui 15 dias com a Érica, eu acho, né? Falando de um tema bem legal aí também. Não deixe de se inscrever, de compartilhar com as pessoas que você gosta esse episódio, tá bom? Beijo, beijo. Se comunica através do nosso episódio com os outros. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau.